Pessoal, bem-vindos ao Mais Lojistas Cast. Estamos começando agora a primeira temporada, nosso primeiro episódio. Estamos aqui com um time muito bacana, um time de peso aqui. Eu vou apresentar a cada um. E o Mais Lojistas Cast é o podcast para quem quer mais lojistas vendendo a sua marca. Esse podcast ele foi criado com a intenção de falar só sobre vendas. A gente não vai fugir dessa pauta nunca em nenhum episódio. A gente vai trazer muitos convidados de diversos setores da indústria têxtil para falar sobre vendas na indústria têxtil. Então tá bom, eu vou apresentar aqui. E o episódio de hoje, ele diz assim, ó. O Field Sales na indústria têxtil está mudando e nesse episódio uma diretora comercial, um gerente regional e um representante de campo debatem como os times de vendas estão se adaptando aos novos desafios de prospecção e o crescimento da carteira, que está cada vez mais difícil, a gente sabe, com tanta coisa acontecendo no mercado. E a nossa primeira convidada é uma profissional que conhece a estrutura comercial da moda de dentro para fora. São mais de 15 anos de carreira em empresas que você certamente conhece. Dimatex, a Hope Lingerie, a Restock e a Dudalina. Ela já comandou o go-to-market de marcas nacionais, liderou equipes de alta performance e foi uma das pioneiras na implementação de inside sales no setor têxtil. Hoje ela está aqui para compartilhar essa visão estratégica de quem já sentou dos dois lados da mesa, tanto construindo a estratégia quanto cobrada por resultado. Seja muito bem-vinda, Dalila Pimentel. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. É uma honra estar aqui participando do primeiro episódio. Que alegria, espero poder contribuir com o conteúdo, contando um pouquinho, da minha trajetória profissional e de todas as realizações até agora. Muito legal, com certeza. Tô ansioso, tá? Tô ansioso. E temos aqui Gabriel Michael Hugen, nome chique, tá? Gerente regional de vendas da IDOC, lá da nossa querida Massaranduba. O segundo convidado tem uma história que vale ouvir com atenção, porque ela mostra como se constrói uma carreira de verdade, tá? Um degrau de cada vez. O Gabriel ele começou como assistente comercial lá na IDOC, virou um vendedor interno, foi para o campo aprender com os coordenadores comerciais e lá no início de 2024 assumiu uma regional inteira e hoje ele comanda toda a região sul pela IDOC. Com 5 anos de casa e uma visão que poucos gestores têm, ele já conhece bem o campo porque ele pisou nele de verdade. Seja muito bem-vindo aí, Gabi. Show de bola. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. É muito especial. Agradeço esse momento em a gente poder trocar essa ideia com vocês e que a gente consiga contribuir com esse conhecimento, fazer essa conversa amistosa para o pessoal que vai assistir isso depois consiga tirar frutos e ter bom proveito. Muito bom, muito bom. E para fechar a nossa mesa aqui, a voz de quem tá na linha de frente, né? Cada um vai dar a sua opinião, mas lá no final ali, quem que tá na linha de frente vai poder dizer que é o representante comercial. José Delay tá no setor têxtil desde 2017 e no comercial desde 2008, ou seja, já viu crise passar e voltar, já viu o boom e já viu também o presencial e o digital. Hoje ele representa o grupo Rovitex na linha adulto e carrega na mala não só um mostruário, mas muitos anos de experiência em construir relacionamento com lojistas de verdade. Muito bem-vindo, Delay, meu amigo. Fala, Dani, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no Mais Lojista Cast, o primeiro episódio aí de muitos. Estamos hoje para fazer uma conversa muito bacana sobre vendas e sobre o mercado têxtil do Brasil aí. Legal, galera. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pelo básico, tá? Eu trouxe algumas pautas aqui. E a primeira pauta, eu já quero começar, quebrando tudo aqui. Falar sobre o modelo de vendas. Ninguém vai se bater aqui, eu tenho certeza. Mas vamos começar aqui pelo básico. O modelo tradicional de vendas no têxtil, que vocês conhecem muito melhor do que eu. O mostruário, no porta-malas, a abertura, o field sales, a venda de campo. Qual que é a opinião de vocês? Esse modelo, ele funciona ainda como funcionava antes? Ele está mudando? O que está acontecendo? Ele está sólido ou está em uma transformação? Vamos deixar bem aberto aqui para quem quiser começar respondendo aí. O que vocês acham do modelo tradicional? O que está acontecendo com ele? Eu acredito que ele ainda funciona, claro, mas não como antes. Então, tem uma evolução constante acontecendo nesse cenário, E
esse modelo de venda, hoje ele funciona muito quando ele está aliado com outras frentes também. Então, aquele modelo anterior, quando a gente agrupa ele com informação, com dados e principalmente com uma estratégia de segmentação, ele ainda funciona muito bem. Ele sozinho, não mais. Mas ele lapidado e incrementado, ele ainda funciona assim. Legal, eu vou querer saber um pouquinho depois sobre esses incrementos aí. E vocês, senhores? Mas pegando o gancho da Lila, eu acredito que sim, ele está em transformação. O representante, a gente pensa em pegar 20, 25 anos atrás, que era só tirador de pedido, hoje ele está sentindo uma dificuldade enorme. Hoje a informação está muito rápida, hoje é muitas lojas abrindo e muitas lojas fechando, é muitas marcas no mercado, então um representante que não está se atualizando nisso, ele está sentindo uma dificuldade muito grande. Então o modelo tradicional ele passa muita segurança, a visita presencial, ele é positivo, mas ele está em transformação, o jogo ele está mudando. Eu vejo que o relacionamento é muito importante. Nesse momento, o representante com o lojista, acho isso de suma importância. Só que hoje em dia tem que carregar a informação para esse lojista sobre sellout, sobre giro de peças, sobre trazer uma coleção pensada para ele, pensando numa vitrine, porque senão só vai levar uma mala e só vai querer vender. E hoje em dia não é só mais uma venda. Essa venda tem que acontecer meio e fim, porque ela precisa estar no início da tua venda ali, essa peça precisa chegar na loja e precisa girar, porque se não girar, de nada adiantou. E a venda do representante têxtil, ele vai voltar a cada 90 dias, 60 dias com uma nova coleção, e a tua coleção tem que girar, porque se não girou, não vende mais. É prejuízo pro lojista, né? Justo. E eu vejo muito isso aí. E esse método, ele funciona, só que hoje, claramente, a gente precisa cada dia que passa, evoluir mais como representante, porque não dá só para ir lá, abrir a mala, esperar que vai vender e que vai girar, porque, como ele falou, tem muita informação. Hoje, quando tu chega lá, o lojista já sabe o que ele quer comprar, o que ele viu na concorrência, que preço que tá aqui, que preço que tá lá. Então tem muito isso aí hoje em dia, eu vejo. Tipo, isso que tu falou, né? Ele tem que chegar, sabe, falando de sellout, falando de combinação de vitrine, etc. Para quem tá do lado de cá, que não tá vivendo a estrada, a primeira coisa que eu penso, o representante ele anda hoje com o quê? 3, 4 marcas ou mais? Eu já vi casos, Dalila, depois tu me ajuda, mas tem representantes que andam com 5, 6 marcas. Na minha opinião, eu acho não viável. Hoje eu trabalho exclusivamente com a Rovitex, Grupo Rovitex no adulto. A gente tem 4 marcas nessa linha, né? Tá. Então, eu hoje sempre trabalhei mais segmentado, porque eu vejo que é mais sucesso. Tem alguns que trabalham com mais marcas, só que é complicado, porque o que tu vai oferecer? Tu perde a credibilidade com o ramo da indústria, que vai olhar tu com muitas marcas, e talvez com algum lojista, porque acabou aqui e quer vender outra coisa. Então tem que ser, como eu falo, o relacionamento vai te abrir muitas portas no teu lojista, mas tem que saber o que ele realmente precisa. Não é lá querer naquele momento vender tudo pro lojista, porque não tem graça alguma isso. Tem que saber o que ele tá precisando para saber o que colocar nesse cliente, sabe? Entender a dor dele. Isso, porque senão não vale nada, não é só vender. Olhar para um todo. Legal. Tá, o meu ponto, Dalila, quantas malas assim tu vê os representantes assumindo hoje? Só pra gente chegar a um consenso. São raros os exclusivos, né? O Delay hoje é uma exceção, mas claro que a indústria busca as exceções, porque eu acredito que quando o trabalho é focado numa marca, toda a energia é dedicada para aquilo. Então, assim, o tempo do representante, ele é 100% dedicado para aquela marca, né? Justo. Claro que, na realidade, lá em campo, muitas vezes acaba sendo inviável para o representante. Sim. E nem toda marca vai ter a força que o representante gostaria que tivesse para que ele seja suficiente só uma marca, né? Então, é uma questão muito complexa. Depende muito também de perfil de posicionamento, de marcas, né? Então, hoje tem muitas marcas que já estão migrando para perfil de showroom. Hoje, um representante que tem o showroom, geralmente já começa a montar o time de prepostos ou gestores dele. Sim. Aí ele já entende que precisa agregar mais marcas, mas também depende muito da indústria, da marca, do posicionamento que a empresa deseja, do posicionamento que o representante deseja também. Então acho que não tem uma resposta, né, certa para isso e nem padrão, vai variar muito de acordo com diversos fatores. Tá. E esse método, esse meio de showroom,
Eu, quando eu entrei no ramo têxtil, 2017, 18, eu já comecei fazendo showroom naquela oportunidade. Eu vejo que isso é muito bom pro representante que organiza a agenda e pro lojista, porque ele vai lá, ele vê a coleção lá vai ter a melhor forma da exposição desse produto e para ele já olhar aquilo e visualizar uma vitrine e visualizar é muito legal no lojista nosso, que a gente tá cada dia na rua, é que ele já compra as peças pensando, essa aqui é pra filha da Dona Maria, essa aqui é pra não sei quem. Legal. Isso é muito legal. E ele olhando aquela arara lá correta, bem organizada, contando uma história, ele já vê isso para a loja dele e consegue ter uma profundidade melhor na minha marca e também um giro melhor na loja dele, porque ele comprou mais em cima de produtos, como eu vou te falar assim, produtos que vão ter giro e produtos que estão bem apresentados, né? A percepção que ele tem do produto às vezes é isso, diferente muda também, completamente. né? O showroom é muito bom. Eu vejo que o representante do futuro, ele tem que fazer showroom itinerante e tem que ter um showroom fixo, né? Um ponto que me vem aqui, né? A gente chegou aqui a uma pequena conclusão de que uma média natural é ver os representantes com pelo menos 4 marcas. É natural ver isso acontecer, sendo que muitas vezes são marcas do mesmo grupo, né? Como acontece. Sim, acontece muito isso também. E vocês todos falaram que, cara, esse modelo funciona, mas ele precisa customização, precisa ter um bom relacionamento profundo, você entender a marca, falar de sellout. Só que a minha pergunta sincera, tá? Como que o representante vai conseguir gerar esse relacionamento, fazer essa profundidade jogando com tantas marcas? E o que a gente tem visto é que é difícil o representante ele conseguir, salvo a exceção como você, que trabalha com um grupo, né, Adelaide? Mas assim, eu conheço o representante que tem 6 malas, que nem você falou, Gabi. E, cara, marcas masculinas, femininas, lingerie, etc. Eu acho quase impossível ele conseguir se aprofundar tanto nisso. Mas a minha visão é aqui, bem no meu conforto de casa. Qual que é a tua visão? O cara consegue se aprofundar na marca? A minha visão hoje, eu tenho 4 marcas. Uma é masculino, uma é plus size, outra é mais moda e outra é mais dia a dia, né? Então, tu tem que fazer um filtro de que loja tu vai colocar cada marca. Tem lojas que vai comprar todas as marcas que você tem hoje, eu no caso, e tem lojas que não, porque é perfil, porque não adianta tu ir lá chegar com uma marca num perfil, numa venda alta, num sellout lá de 399, 499, essa loja é o sellout máximo de 199, então o representante tem que olhar para isso, porque nem todo lugar vai colocar todas as marcas que eu tenho, mesmo eu sendo só do meu grupo. Tem lugar que eu vendo, o masculino meu não encaixa, porque o meu masculino é mais fraco, eu prefiro ficar com a tua marca aqui. Tem lugar que eu vendo só o plus, porque é uma loja especializada em plus size, porque eu vou lá e tento atender essa mulher, porque ela gosta de ter uma loja especial plus, e a minha marca é do G1 G4, então eu acho que tem que ter uma visão, mas com 6 pastas é complicado, porque hoje os mostruários estão muito grandes, e eu vejo que as indústrias estão deixando o mostruário muito grande e talvez não focando muito no que realmente gira. E isso é uma coisa que daí tu vai inflando o mostruário e vai jogando pra rua, eu tô com um mostruário grande e vou vender. Mas até quando isso... Qual que é a linha de pensamento da marca quando ela aumenta o mostruário? Desculpa te interromper, mas eu acho que vale a pena. Tipo, só aumentar o mostruário não é sinônimo de vender mais. Eu acho que tudo tem que ter estratégia por trás, né? Então, assim, trazendo para a minha realidade de uma marca nova, que é a marca que eu faço a gestão hoje. Nós começamos com um mix de produto super enxuto, para entrar no mercado, entender a performance da marca e pisando no chão para ver onde a gente ia chegar, né? E 3 anos depois, a gente tem um mix de produto de umas 180 peças e a gente já fez há umas 2 coleções atrás um mix maior e viu que não é necessário fazer maior. O aproveitamento da coleção é sempre muito pequeno. Então, tem que ter uma inteligência por trás do mix de produto para a gente não ficar desperdiçando recurso, né? Justo. Então, não é simplesmente só aumentar o mix de produto, porém, quando se tem uma análise estratégica e um motivo para aumentar o mix, faz sentido, né? Então, acho que aumentar por aumentar não garante nada. Aproveitando isso, a gente vivenciou há pouco tempo na IDOC, porque a gente precisava calibrar as vendas. A gente sabe que o mercado está mudando, a informação está rápida. Só que não é só o fato de vamos jogar 30, 40 referências a mais no mostruário, não. A gente primeiro, para quem a gente está vendendo? Qual que é o nosso perfil? Quem que é a nossa persona? E aí a gente começou a retrabalhar um trabalho feito.
Vamos fazer a definição da persona, vamos fazer um rebrand das marcas. E aí é onde que as coisas foram acontecendo, as vendas foram aumentando, sem aumentar a quantidade de mix de mostruário. Só a olhar a percepção de como a marca estava atual no mercado, sabe? Tá. Então, a eficiência de mix, ela tem que ter o estudo das bandas, os preços, como que tá os concorrentes, vai muito a mais do que só jogar referência. Aproveitamento também da matéria-prima, né? Lá a gente olha para isso também. Então, assim, lancei uma malha determinada, numa cor determinada, onde mais eu tô usando, em que outras Quais famílias... outras referências, famílias pode... Para ter essa inteligência na construção da coleção também, né? É o teu mix interno, né? E tudo isso aí tem que ser em cima de uma olhar assim e ver uma coleção com P1, P2, P3 e ver onde tu gira mais e trabalhar para isso, que tem muitas vezes que tu vende só P1 e P2 de preço e tu quer pegar um mercado para aumentar a tua margem. Isso aí vai acabar com a margem do que tu gira. E é muito complicado para a indústria. Então, o que a gente falou, é olhar quem é o teu consumidor e quem é o teu lojista. Sim. Que tipo de lojista que você tem hoje? Pra daí em cima disso trabalhar, que é a melhor forma que tem, eu vejo assim. Porque senão tu só lança produto, agora a onda é alfaiataria, agora a onda é oversize. E aí tu perde a característica da tua marca fica sem... não é mais nada pro mercado, e daí tu vai olhar assim, eu segui essa onda, segui aquela onda, mas aí o teu lojista não compra, porque aquele teu lojista não compra aquilo lá, né? Quem compra é um outro produto, é uma outra loja e um outro cliente. Então, aí o que acontece? Tá lá na tua carteira de clientes, um lojista que não tá mais querendo comprar, que perde a frequência de compras, e a marca tá lá muitas vezes sem entender o que tá acontecendo, que o lojista não comprou mais, né? Isso acontece muito, né? Eu tenho visto que existe uma barreira entre o lojista, o que o lojista realmente quer, o que o lojista realmente está procurando, e para com as marcas. A marca que está conseguindo se encontrar com o lojista sem nenhuma barreira ali, ela está conseguindo vender muito mais. Esse exemplo que vocês deram. Uma pergunta que eu quero fazer e ouvir a opinião de vocês. Eu sei que tem muitas marcas que se preocupam muito com o sell-in e pouco com o sell-out. Só que as marcas, não chega até as marcas o porquê que o produto dela não está saindo da loja. Geralmente chega até o representante. Só que o representante, no meio de tudo que ele tem para fazer, muitas vezes quando retorna para dentro da empresa, a informação chega um pouco com algumas nuances, algumas opiniões próprias, sabe? E a marca fica lá, olhando só para o retrovisor. E quem olha para o retrovisor está sempre tentando se adaptar ao que já passou. Como que vocês veem isso? Como que deveria ser essa comunicação? Como deveria chegar as informações do ponto de venda para dentro da fábrica? Como que funcionaria isso? Para mim, o maior erro do gestor é trabalhar sobre o resultado que já está feito. Tá, isso boa. daí realmente chegou Olhar lá na retrovisor. ponta, não tem mais o que fazer. A gente precisa, no nosso papel de gestor, olhar para o processo todo que vai levar aquele resultado. Tá. E nesse processo todo vai desde o mix da coleção, ao perfil de lojista que eu quero entrar, ao perfil de representantes comerciais que eu quero ter no meu time, como que, assim, toda a parte estratégica que tem que ter por trás, né? Eu me perdi no fio da meada. Não, sobre como que a informação precisa... Como que deveria chegar para ti isso? Então, e aí a gente fala muito do relacionamento, né? Tá. Do relacionamento do representante comercial com o lojista, que é essencial. E principalmente quando uma marca... tem marcas que dependem exclusivamente do relacionamento do representante para entrar. Uma marca nova, por exemplo, ela não tem ainda um desejo de marca pelos lojistas. Então, se ela... É estratégico ela montar um time de representantes que já tem um relacionamento com esses lojistas para formar sua carteira de clientes. Foi o que nós fizemos na Usimodo. Justo. Esse relacionamento, ele nunca pode ficar somente com o representante. A primeira entrada, a confiança que o lojista tem naquele representante que já está lá há anos, já levou ótimos negócios, com certeza vai ser crucial para ele confiar numa entrada, né? Num primeiro pedido. Mas a partir do momento que o cliente faz a primeira compra, a indústria tem que entender que é a carteira de clientes da marca, não é a carteira de clientes do representante, virou um cliente da marca. E muitas indústrias ainda acham que o relacionamento depende do representante. Só que o relacionamento com esse cliente depende da indústria. É a obrigação da indústria ter o relacionamento com esse cliente. Fazer a gestão da carteira, ajudar o representante E nisso. entender, não só fazer a gestão da carteira, mas entender o que tem por trás daquele ponto de venda.
A marca tá girando bem na loja? O produto se encaixou dentro daquele perfil de ponto de venda? Qual é o produto que está tendo boa performance? Ou por que não vendeu bem? Por que assim, o sellout não aconteceu? No passado, a gente estava falando agora do perfil de representante que leva o mostruário, vai para a estrada, mas o que mudou também foi o papel da indústria, né? A indústria não pode mais ficar Só assistindo, né? só Sim. preocupada com o sell-in. Não funciona mais. A indústria precisa pensar em fazer esse lojista vender também. Quando eu entrei lá na Dimatex, quando lançamos a marca, a nossa indústria era praticamente dedicada só para private label, atendia os magazines. Não tinha marca própria. E aí, quando nós lançamos a marca, o dono, o seu Adenir, ele falou assim, mas eu preciso comprar, eu preciso investir em ações para ajudar o meu cliente a vender? Como assim? E é isso que a gente precisa fazer. Hoje a marca precisa pensar em ações para o lojista vender. Não adianta mais o representante lá conquistar a confiança do cliente, fazer o 10º pedido e virar as costas e ir embora. Ele precisa se preocupar. O representante precisa fazer o papel, né, de acompanhar a venda, de daqui a pouco levar um treinamento para a equipe de vendedoras. Mas a indústria também tem o seu papel. E parte do papel é ter esse relacionamento, porque a gente não sabe por que a marca não vendeu bem, se ou o representante não nos informa, ou o próprio cliente não nos informa. Não tem como adivinhar. E a gente sabe que os representantes, que muitas vezes trabalham com várias marcas, eles não têm hábito, ou às vezes não têm tempo, de reportar esse tipo de informação. Ferramenta, geralmente as marcas já têm, né? Já tem lá o sistema força de vendas e muitos já trabalham com campos para justificar o motivo da não venda e tudo mais. Muitas ainda não, mas CRM, etc. Né? muitas já têm, então, mas nem sempre o representante usa. Então, às vezes, só colocar a ferramenta para funcionar também não resolve, né? Depende do profissional que está lá em campo usar essa ferramenta. Mas a indústria não pode ficar só na dependência dele usar ou não. Tá. Tem que ter um time de dentro também tendo relacionamento com esses clientes. Então, para a gente trazer as verdades do campo, é nossa responsabilidade como indústria buscar essas informações com quem tá lá na ponta, Mas que é direto com o lojista ou através do representante? Tanto faz. Se o representante... Hoje a minha estratégia é essa. O representante, ele tem ferramenta para ele informar quando um cliente não compra. E ele tem lá elencado vários motivos, porque os motivos não mudam muito. Tem um padrão de motivos. Mas nem todos os meus representantes alimentam o sistema. Então, quando ele não alimenta, o meu time interno entra em ação para sondar esse cliente. Muitas vezes o motivo da geralmente falando de uma carteira de clientes ativa, não falando de prospecção, que é outra ideia, né? Claro. Muitas vezes a abordagem é para sondar o cliente. A equipe de Inside Sale, ela não liga querendo vender, ela liga para sondar, para ter relacionamento, para entender. E aí a conversa vai desenrolando para virar uma venda. Eu acho importante isso aí que o pós-venda da indústria tem que ter. O ramo têxtil, eu acho que deixa muito a desejar com pós-venda com o cliente. Porque talvez uma carteira mais ampla, 10 mil clientes, 1.000 clientes, 15 mil clientes, mas o pós-venda da indústria tem que ter com o lojista. Com um portal dinâmico para o lojista entrar lá, conseguir pegar a nota, ver o pedido dele, sem macete nenhum. Simples, fácil e objetivo. E essas questões de a gente informar, alguns sistemas trazem isso com uma facilidade, alguns estão sendo mudando agora, porque a base do nosso futuro do sucesso do têxtil é estatística. É nós saber o que vem na ponta, o porquê não vendeu, o porquê que isso aqui está vendendo, que tipo de loja, que concorrente meu está dentro dessa loja. O têxtil precisa ter mais estatística, dados, para a gente cada vez mais crescer, porque senão a gente vai ficar nesse agora é uma coisa, agora é outra coisa e não vamos para lugar nenhum. E os dados nos fazem agir rápido. Sim. Porque daí assim, o profissional está lá em campo, identificou um problema, a indústria sabe disso, ela tem tempo de agir durante a coleção. Sim. Não precisa esperar a próxima coleção para tentar de novo vender para aquele cliente. Tem que ser rápido. Isso é algo que eu falo muito. Um exemplo, eu estou mostrando um produto aqui pro meu cliente. E ele pega e fala, essa gola aqui provém na mina ali, deu problema na gola, tá errado. A gente vai lá, olha, realmente tá.
Aí no sistema deveria já ter algo para já informar e já cair direto pro time de estilo, falar, ó, esse produto aqui nós vamos ter que ir lá ver na fábrica, vendo isso aqui porque tá com esse problema. Hoje eu faço via WhatsApp direto do pessoal de estilo. É o melhor caminho. Manda a tag do produto, fala, ó, essa peça aqui tá com esse detalhe. Manda direto aqui. pro estilo. Direto pro estilo. Legal. Aí ela já pega, a rede já pega e já vê essas questões lá e internamente fala, realmente isso aqui a gente vai mudar, fica tranquilo, não, isso aqui esse daqui é o detalhe, nós vamos ajustar isso aqui. Então acontece muito isso aí, porque qualquer coleção hoje é 400 peças, 500 peças, né? Vocês sabem disso, então é muita coisa, né? Sim. Então, sempre sai alguma coisinha, tem alguma errata, então o campo precisa avisar com urgência para esse produto não chegar num lojista que tá com problema, no caso, né? Legal. Tipo, ó, e esse assunto, né, que nem a Dalila comentou, olha, eu concordo perfeitamente, tá? Eu acho que é muito importante. Eu sou da opinião de que, o representante, ele abriu o ponto de venda, a indústria, ela precisa se conectar com esse lojista, ela precisa entender. Só que daí a gente começa a entrar num campo um pouco sensível, que é a máxima que eu escuto muitas vezes. O lojista é de quem? O lojista é da indústria ou é do representante? Eu já ouvi o representante falar, não, o lojista é meu, a carteira é minha, se eu quiser eu pego essa carteira e levo toda embora. E já ouvi... E acontece, acontece, eles têm, né, o representante tem essa capacidade, esse poder. Que é o relacionamento que ele construiu. Que é o relacionamento que só ele construiu. Daí eu pergunto, não existe um receio do representante em ver a marca se aproximar tanto do lojista? Eu vejo existindo um pequeno tabu aí. Eu não tenho esse medo, né? Porque eu acho que o lojista é do mercado, né? Tá ali, tá de porta aberta. E foi por esse detalhe que eu vim para esse mercado. Que eu trabalhei no ramo de indústria mecânica, vendi aço. Então, é muito mais difícil para tu chegar no comprador. E o lojista tá com a porta aberta. Uhum. Sim, essa questão do interno, ele pode talvez deixar um medo para você, pro representante, mas ele tem que estar bem articulado a equipe. Fala, ó, ele vai fazer isso, vai tentar agendar, vai ver por que não deu certo, porque muitas vezes é culpa do representante, muitas vezes pode ser uma peça que a cliente quis devolver, não conseguiu se acertar com a devolução, com o PAC, e ela ficou braba e não quer comprar, e talvez o representante... Então eu acho que o interno tem que fazer sim contato, só que o representante não tem que ter medo, ele tem que fazer o trabalho dele, ir pra rua e vender, porque isso a gente faz com excelência, não pode ficar se apegando nessas questões. O que acontece é a questão que hoje todo mundo fala, tanto tempo, gira a carteira, o cliente a partir de 100 e tantos dias é inativo, cai pro cal. Isso pode acontecer, mas tu tem que saber também o que tu tem. Hoje nós lá temos uma IA que ela tá vindo com o cliente com risco de perda, o cliente que comprou há tantos meses e não comprou agora, então a gente está tendo já na mão do representante, semanalmente pelo WhatsApp, fácil para eu me virar tudo, para eu saber quem que eu tô perdendo, por que eu tô perdendo. Então isso, eu acho que tudo tem que ser uma única coisa, pensar em vender mais. Indiferente se é o time interno, nós temos que se juntar a tudo e vender mais, porque o que paga a conta é a nossa venda, é o nosso consumidor, o nosso cliente pagando o boleto, porque sem venda a gente não vai ter indústria. Então nós precisamos vender mais cada dia que passa. Eu vou trazer 2 pontos aqui. O primeiro desse tabu, né? Não é só você que escuta, eu tenho uma equipe de representantes que é a mais antiga na empresa, tem seus 60, 70 anos, alguns representantes, e isso bate nitidamente com o que você falou. Eu sou da seguinte opinião, de quem que é o cliente? O cliente é de quem cuida dele, seja o representante ou seja a fábrica. Quem que o cliente é de quem? Se o representante está dando suporte, se o representante que está trazendo informação do pedido quando vai faturar, se o representante que está resolvendo o problema do saco dele, o cliente é do representante. Mas quando ele passa para dentro de uma empresa, que ele tem um pós-venda, quando ele tem um contato, quando ele tem acesso ao VM, quando ele tem acesso a algumas informações dentro da fábrica, ele é da empresa. Então, eu sou dessa seguinte opinião. E o outro ponto, a informação. Não importa se a informação ela vem do representante, se ela vem se eu vou para campo e trago ela, ou se ela vem de um inside sales, não importa. Não importa o que a gente faz com a informação. É isso aí. Não importa o Delay estar me justificando lá, essa lojista ela não teve um bom giro de produto lá no Força de Vendas. Tá, mas o que eu estou fazendo com essa lojista dentro de casa? Eu estou contatando, eu estou fazendo um acordo comercial com ela, eu estou entendendo qual que é a coleção que travou lá. A informação, às vezes, ela vem demais e a informação, ela tá muito rápida. Mas a questão é, o que a gente está fazendo com essa informação? Sim. Cara, olha, isso bate muito num ponto que eu estive final de semana visitando uma marca lá de Minas Gerais.
e participei da convenção com os representantes. E a gente chegou nesse ponto aqui também. O que eu percebo, né? Eu tenho uma visão, como a gente atua hoje com 32, 34 marcas e mais de 1.000 representantes, eu consigo ter uma visão, assim, de mercado do que está acontecendo, o que funciona, o que não funciona, pelo menos nessa pequena parcela do mundo têxtil que eu conheço. E o que eu percebo, até ouvindo vocês dizerem, né? Existem 3 coisas diferentes no mundo das vendas da indústria têxtil e que elas estão hoje sendo confundidas com uma coisa só. Existe ali a prospecção, tá? Que é o que a gente chama do hunter, né? Quem que prospecta. Existe aquela pessoa que cultiva e mantém o relacionamento, aproxima o lojista, faz ele ter um upsell, uma recompra, um cross-sell, mantém o cara, fideliza o cara, que é o que a gente chama de farmer, é a pessoa que realmente cultiva a carteira, faz ela germinar, gerar mais vendas. E tem o terceiro papel, que é o closer, que é o fechador de pedidos, tá? São 3 coisas distintas. Aí o que eu tenho visto? Quando o representante ou a fábrica confundem os papéis, as coisas se perdem. Por exemplo, quando a fábrica começa a querer ser closer, começa a querer só vender ela, o representante foi lá, abriu a carteira e pipipi, sofreu um monte. Estrada, hotel meia boca, alimentação meia boca, dormindo dentro do carro, longe da família. E aí a marca começa de uma forma incoerente, começa a querer só vender internamente. O que eu vejo que acontece? O ticket médio da venda cai, porque o representante tem o ticket médio muito superior, e ela começa a se auto-boicotar. A marca começa a boicotar. Eu já vi marca quebrando. A gente tem exemplo lá ali de Jaraguá do Sul, uma marca que começou a querer só vender interna, começou só a vender interna e a marca praticamente quebrou. Nunca mais vai ser o que era. Só que o contrário também existe. Eu vejo muitos representantes esquecendo desse papel de que ele é um bom closer, um bom tirador de pedido, e ele tenta sequestrar a informação e ele tenta ser o hunter ali, o cara que prospecta, ele tenta fazer o cultivo, não, isso aqui é dados meus, eu não vou passar, e tenta fechar o pedido. Cara, os dois modelos não funcionam. O que eu tenho visto funcionar, e já entrando na pauta de inside sales, vendas internas, é o formato onde cada um sabe o seu lugar, cada um faz o que faz melhor, todo mundo sai ganhando. Quem que vai cultivar melhor a carteira, muitas vezes, é a indústria, que tem lá 1, 2, 3 pessoas lá dentro, olhando para um monte de dados. Esse lojista aqui não comprou 2 coleções, vamos dar uma ligada para ele, vamos mandar um presentinho para ele, vamos fazer uma ação para essa galera, vamos juntar esses 150 lojistas inativos, vamos reativar eles, vamos fazer um disparo de WhatsApp. Quem levantar a mão, eu passo para o representante lá no campo, ir lá e fechar, e ser o closer. Quem que prospecta? O representante não tem muitas vezes tempo para prospectar. Então, assim, o resumo são coisas distintas que quando elas são confundidas, todo mundo se perde, sabe? Vocês falaram isso aqui de outra forma. Sim. A Dalila mencionou. Cara, quando abriu um negócio e o closer, o representante tirou um bom pedido, a indústria tem que ajudar ele a cultivar, a manter. Só que a indústria não pode invadir campos, invadir muitas vezes comissões, que o representante vai ficar naturalmente acanhado e não vai mais participar desse jogo, porque não está interessante para ele. E da mesma forma o representante, se ele não aceita ajuda de abrir um campo, tirar um pedido interno e ganhar às vezes uma comissão 1% a menos, mas garantir que está abrindo uma loja e ele na próxima coleção vai lá e vende, ele acaba perdendo também. Então, assim, qual é a opinião de vocês desses 3 papéis aí? O prospector, o cara que cultiva e o cara que fecha o pedido? Eu gostaria de ouvir. Tem um fato que você não citou aí também que é muito relevante. Por favor. Que é o perfil do lojista. Tem lojistas que querem comprar online e não fazem a questão da presença do representante na loja. E que fazem bons pedidos. Então, Ticket alto também. Ticket alto. O que é surpreendente, porque assim, no nosso conceito geral e na minha crença, o representante sempre vai vender mais. Porque ele tá lá com um mostruário. O cliente tá provando a peça. Vai vender mais. Peça. Mas tem uma parcela
de lojistas que não estão nem aí para isso e que compram online sem problema nenhum, assim como tem muitos consumidores que compram roupa online sem problema nenhum. Justo. Então, depende também do perfil do lojista, não só da indústria e do representante. Tem um terceiro elemento. elemento aí que não é a maioria, tá? Mas que é relevante. Eu lembro que no primeiro canal de Inside Sales que eu criei, que foi lá na Restock, com a Dudalina e com a marca individual, um dos nossos primeiros pedidos foi de R$70 mil. Ninguém acreditou. Era um cliente que comprava, sei lá, minha memória não vai me ajudar, mas sei lá, comprava 15 mil em média. Ele comprou 70 mil, a gente achou que alguma coisa errada tem aí, né? A vendedora, o que aconteceu? Tinha um Serasa. A gente foi entender a primeira... Vamos olhar isso mais de perto. A gente foi investigar o que aconteceu. O fato era que era um cliente lá do Mato Grosso. O nosso representante morava em Cuiabá. E ele fazia toda a rota, que é essencial que o representante hoje tenha uma inteligência logística para o trabalho dele dar resultado. Boa. Era o último cliente que ele atendia, era sempre aquela lojista. Ou seja, parte do mix de produto já estava indisponível. Então ela sempre queria comprar muito bem, mas não comprava, porque ele chegava no final da coleção quando o mix já estava limitado. Olha só. Quando é que a gente ia imaginar uma coisa dessas olhando para os dados? Porque até então a gente não tinha esse contato. Não tem como saber, Não né? tinha. Por mais que a gente já tinha ensaiado algumas ações de pós-venda, o pós-venda efetivo, na minha opinião, é associado com o inside sale. Porque daí, assim, não é só um pós-venda. Tem um interesse muito além de fazer um pós-venda. A gente quer de verdade vender de novo para aquele cliente, né? Então, a gente nunca estruturou muito bem o pós-venda, mas o Inside Sale começou a fazer esse papel. Então, a gente nunca ia saber, olhando lá para a estatística, para dado, para histórico de compra, para potencial de região, a gente nunca ia ter chegado nesse detalhe que fez uma grande diferença, né? Muito bom. Mas voltando à pergunta, que eu também já esqueci. Mas, foi muito bom entender esse elemento a mais, tá? Sobre esses 3 papéis ali, né? Delay, qual que é a tua visão disso? Eu vejo que essa questão falando do inside sales, né? Sim. Eu vejo que hoje na indústria têxtil não pode ter canibalismo de canais, porque hoje tu tem o inside sales vendendo, um site vendendo, tudo tem que saber precificar. Né? Porque assim, eu vejo que o Inside Sales pode me ajudar muito na rua. Ele pode agendar, pode trazer um cliente que tá comprando, mas fala assim, eu vejo que essa mulher tem muito mais potencial para comprar. Porque ela compra essa marca, como nós está comprando 4 mil por coleção. Vai lá, Delay, vai dar uma olhada. Eu acho que dessa forma tem que... Quando eu falei desde o início aqui, tem que todo mundo pensar em vendas. A indústria tem que ser isso. Você tem que olhar e pensar em vender mais. Porque o Inside Sales não pode ser uma pedra do sapato para mim e eu não posso ser para eles. Uhum. Hoje a nossa indústria depende muito do representante, com a peça na mão, tocando, o lojista tocando. Mas o Inside Sales pode me ajudar com talvez uma rota que eu não quero fazer. Tá lá no final da minha rota, liga aqui para essa cliente aqui, conversa com ela, vê se tu consegue vender, ou tenta. Então eu acho que tudo é legal. Conversado, tá? Uhum. E é gestão, é olhar para números, dados que a gente falou. Tem vezes que tu nunca vai saber a real. E tu conversando, a tua indústria falando com o cliente, tu descobriu algo que tu nunca ia descobrir, né? Então é isso aí. Eu acho que tudo é importante. Eu acho que a questão de prospectar hoje para o representante, tem Instagram, tem tudo. Eu prospecto bastante, eu tenho uma carteira de prospect lá, que eu vou muito para quem ele tem na loja para vender. Meus concorrentes, então essa loja é minha. Ele tem sapato, tem tênis aqui, essa loja eu posso vender. Então eu sou muito procuro um varejo específico para eu entrar e vender. Eu pontuo no mapa, no Google, eu passo lá e pontuo e vou nisso aí. Mas isso aí eu faço e deixo feito um bom tempo. Porque prospectar, tem coleção que quando tu começa a coleção, tu tem um mês com 2, 3 showroom e tu não vai ter tempo para prospectar, que é um atendimento atrás do outro. Então, como eu te falei, tudo tem que ser equilibrado e conversado com a gestão, com a questão toda do inside sales, com o representante, porque o objetivo final é vender. Eu penso muito nisso aí. Quanto tempo Muito você é bom. representante? Eu, desde 2008. 2008. Lá em 2008, mas no têxtil... No têxtil eu tô desde 2017. 2017 acho que já tinha. Já começou prospectando em rede social ou não? Já em rede social desde 2020, depois da pandemia ali. Porque daí ficou aquele tempo fechado e aí teve aquela questão do medo
Pra quem que eu vou vender? Pô, a pandemia tá aqui, vou procurar mais lojista aqui. E aí começou essas questões de um tempo em casa, de prospectar, Instagram, ver Google, eu faço muito isso, né? Eu fui pra uma região no Paraná que eu fiquei 1 ano, na minha primeira coleção abri 21 novos clientes, sem nunca ter pisado na região. Com uma marca boa, eu sempre digo, é 50-50. E com um trabalho antes, porque não adianta o representante sair de casa e falar, hoje eu vou prospectar aqui em Dayal. Chega aqui e fica rodando. Não, tem que já ter saber onde tu vai, qual cliente. Eu acho isso muito importante para tu ter um rumo. Senão tu fica sem mapa, sem rumo, e tu fica rodando e não. Quando tem um rumo, sabe onde tu quer ir prospectar, é muito bom. E a rede social foi mais 2020 para cima ali, que aí todo mundo começou a postar muito. Aí tu via. Aconteceu aquela coisa também de bairros que tinha 3 clientes, aí todo mundo começou a postar, aí os lojistas sabiam que tu vendia para 3. Isso aconteceu bastante, porque todo mundo foi para rede social, né? Isso foi um boom. Então, e também foi a questão do e-commerce, também cresceu depois daí, né? Sim. Eu pergunto isso por conta do trabalho do Inside Sale. O Inside Sale faz muito esse trabalho de outbound, de ir até o cliente. Justo. Mas sempre tentando qualificar ele primeiro, né? E a melhor qualificação hoje é a rede social, sem dúvida. Então, o que a gente ganha de tempo e de volume de prospecção mais qualificada, sentadinho aqui no celular, é muito maior do que há 10 anos atrás o representante conseguia fazer indo a campo, né? E sem contar o custo, que é infinitamente menor. Eu prefiro mapear em casa, no notebook, pego uma cidade, vou vendo. E naquela oportunidade que eu trabalhei no Paraná, trabalhei com uma marca mais nichada no infantil. Então, eu não vou ter vários clientes numa cidade, como hoje eu tenho mais por causa do meu nicho de produto. Então, essa questão tu tem que saber para onde tu vai, né? Isso é muito importante, porque não adianta eu vou ter uma marca premium aqui, vou abrir 3 nessa cidade, só comporta 1. Então, também tem que saber isso aí, né? Isso é muito importante. E outra questão, o Inside Sales, ele também tem que estar alinhado com essa questão, porque não adianta eu vir aqui, eu tô 4 coleções para abrir esse cliente, eu abro você na cidade e você me abre um outro do lado como oportunidade. Isso pro representante é muito ruim. Então, como eu te falo, tudo tem que ser trabalhado, a gestão tem que saber fazer, porque senão eu vou lá, abro um cliente, do lado o meu Inside Sales abre outro e a gente perde os dois. Tá? Exatamente, os dois ficam chateados e perdem os dois. Já vi isso acontecer. Acontece bastante. Essa riqueza de dados que você capta nas tuas prospecções. Não, vou fazer uma pergunta direta para você, deixa eu reformular. A quantidade de leads que você capta prospectando nas redes sociais, ela te dá uma boa fonte de informação para você começar um trabalho ou para você abrir um mercado numa região. A inteligência que tem por trás de um Inside Sale bem estruturado, que daí eu acho que a gente consegue escalar muito mais resultado na prospecção de dentro de casa do que o representante no campo, não é nem a ferramenta, porque a ferramenta, vamos entender que a rede social, tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Sim, né? justo. Sem contar, claro, que o representante, não falando agora do representante que vai na carteira que ele já tem relacionamento, entendendo, tô numa cidade que eu não conheço nenhum lojista, vou prospectar. O representante em campo e o Inside Sale dentro da indústria, vamos entender que eles estão ali com a mesma ferramenta, que é as redes sociais para captar os lojistas. Para mim, o que ganha o jogo é a estruturação do que vai ser feito com aquela informação. Porque dentro de casa, dentro da indústria, geralmente a gente tem CRM, a gente tem funil de vendas e a gente tem a cadência de contato. Sim. O representante faz isso, mas ele não tem isso estruturado. Não Então, Não muitas consegue, vezes, né, estruturar. às vezes ele não está preparado para estruturar. Às vezes ele faz, vamos entender que o CRM dele, às vezes é 50 cartões que ele passou na loja e pegou. Ou às vezes é a planilha de Excel, ou muitas vezes é a folha de papel, que tem vários representantes que usam e tá tudo certo, porque é o CRM dele. Justo. Que bom que ele usa, né? Sim. Lá na folha de papel, ele faz um contato, aí às vezes daqui a uma semana o cliente não respondeu, ele esqueceu. Daqui a 3 semanas ele manda um oi, o cliente não responde nada. Dificilmente ele tem isso estruturado como a gente tem o privilégio de ter um CRM estruturado. Então ali a gente vai vendo o funil e vai cadenciando as conversas, que nada mais é do que fiz o primeiro contato, não me respondeu, 2 dias eu vou fazer uma ligação, 2 dias eu vou mandar um videozinho, outro vou mandar um áudio. Então assim a gente consegue estruturar mais. Nada além do que o representante pode fazer também. Sim. Então o representante pode fazer isso também. Então o Inside Sale não precisa ser um
Ou um ou outro? Jamais. Uhum. Tudo que a gente faz dentro da indústria com Inside Sale, o representante pode fazer também. Porém, ele precisa ter tempo e ele precisa se preparar para isso. Ele precisa aprender a fazer isso. E aí a gente cai no início da conversa. O representante hoje tem lá 5 marcas diferentes. Ele tem um mês para fazer showroom e para vender para os maiores clientes. Que ele precisa segmentar a carteira e atender primeiro os melhores clientes. Tem que fazer isso. Mas também ele tem que ver que aquele cliente grande está muito distante, então não adianta ele ir lá primeiro. Então, assim, é complexo. Como é que ele consegue estruturar isso tudo? Eu acho que essa é a resposta do profissional do futuro. Exato. E assim, Dani, até aproveitando esse gancho, eu acredito muito nesse comercial mais híbrido. É a força do representante, sim, a visita presencial para dar peso para a marca e o Inside Sales por trás munindo de informação e ferramentas do representante. Que nem a Dalila falou, tem representantes que tem só 5, 6 marcas. Ele não vai conseguir, a cada 2 dias eu vou mandar um catálogo, vou mandar uma mensagem. A gente internamente, coordenando essa galera, a gente consegue, não, eu vou preparar um brinde especial para daqui 3 dias, se ela não me responder, eu vou mandar um presente lá direcionado lá no endereço dela. A gente consegue ter essas diretrizes de fazer. Sim. E muitas vezes o representante não consegue. Até por causa da rotina. Rotina e falta de ferramentas para nós. Exatamente. Também. Porque nós conversamos lá sobre o WhatsApp, né? Nós conversamos. Sim. Porque eu tenho muito contato salvo, a gente tem muita coisa para nós criar hoje é chatbot que se fala ainda. Sim, sim. Criar alguma coisa para o representante ter a carteira ali e começar a mandar alguma coisa, porque hoje eu faço tudo manual, com essas questões do WhatsApp cortando um monte. Pô, é um trabalho demorado, mas é necessário fazer. Dá resultado? Talvez não. Talvez sim. Esses dias eu fiz uma brincadeira muito legal. Eu mandei, 400 contatos. E vou te falar, quando eu mandava um catálogo, um vídeo, por melhor que ele fosse, vamos dizer que de 100, 5 respondia. Uhum. E eu mandei um assim, ó, esses dias, foi muito engraçado. Quer saber da fofoca? E mandei um vídeo que ele começava escuro. Olha, acho que deu a minha margem foi muito bom. Cada um foi 15 a cada 100. Foi muito engraçado. Eu mandei as clientes riram. Minhas clientes falaram assim: eu pensei que era uma fofoca mesmo, galera, isso aqui. Mas mudou a abordagem, mas foi engraçado. Muito mas assim, isso é muito difícil, porque falta ferramentas para o campo ter essas liberdades para mandar uma mala direta, vamos dizer, para atingir todo mundo. Mandar uma mala direta por e-mail, mandar uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Então, eu vejo que, como eu te falei desde, nós temos que se unir cada vez mais a indústria, olhando para isso, porque o cliente está lá. E se tu não vender para ele, alguém vai passar lá e vai vender. Então a gente tem que, cada indústria tem que saber onde que quer estar, né? O Inside Sales é bom desde que não conflite com o representante. Sim. Por isso que as normas, diretrizes, políticas têm que estar muito claras desde o começo. Claro. Porque tem que juntar a força. O objetivo é um só, a gente trazer o resultado para dentro de casa. Então, vai ter a expertise de você? Não. Eu acho que de vez você prospectar naquelas cidades lá de 2, 3 mil habitantes, vamos prospectar lá numa cidade X. Eu fiz isso agora. Exatamente. Eu fui lá, mandei uma listagem de cidades que eu preciso de cliente mais aqui. E outra coisa, não adianta só a indústria mandar uma listagem para o representante e falar, tá aqui. Tem que vir já com filtro, sim, saber que marcas ela trabalha, saber que loja que é, com rede social, com o endereço correto, porque eu já tive outras marcas que vinha ali 400 contatos de... Tu ia ver, era CNPJ já que não existia mais ali, porque foi só pegar aquela listagem do Serasa, uma época tinha essa listagem. E não, o lead tem que ser qualificado para chegar aqui, para eu chegar aqui e marcar o gol. Não adianta eu pegar aqui e eu tenho que... Então não adianta. Então manda qualificado e cobra esse representante. Ó, eu mandei... Não manda 100, manda 40. Eu mandei 40 lojistas bons aí que trabalham com isso. Veja aí. E cobra esse cara, porque se não cobrar não vai adiantar de nada. Mas não adianta tu mandar 400 que o representante não vai. Começa a fazer filtro 1, 2, 3, 4, tudo furado, não faz. Não, o representante perde a vontade de fazer. A gente teve uma reunião hoje com um cliente nosso lá do Oeste Catarinense que trouxe exatamente esse ponto. Basicamente, o que a Dalila trouxe aqui, o que vocês estão trazendo, existe um livro chamado Receita Previsível, do Aaron Ross, né? Foi lançado lá em 2011, que o cara revolucionou as vendas, separando ali pré-vendas e vendas, né? O famoso SDR, né? Para vendas inside sales, para inbound, e o BDR para prospecção ativa, que nem a Dalila comentou.
é uma coisa tão básica, tão óbvia depois que a gente aprende a fazer, né? Mas realmente, que nem como a Dalila trouxe. Cara, na minha opinião, não tem por que o representante se desgastar fazendo isso. Sendo que ele tem uma habilidade muito superior, que é a habilidade de relacionamento e fechamento e venda. Cara, o serviço de pré-vendas é um serviço que, na minha opinião, toda a indústria têxtil deveria fazer, deveria ajudar o seu representante, entregar a bola quicando lá na frente do gol, tá? Só que, óbvio, como, né, a gente chegou aqui a um consenso, precisa ter equilíbrio entre os poderes e entre as coisas. E esse cliente que eu estava comentando aqui com vocês, eles são um cliente que, quando eles geram o lead através da ferramenta que a gente fornece, acontece uma coisa muito legal. Eles têm uma pessoa lá interna, que é uma profissional fantástica. Chega o lead para eles, ela pega, tira um Serasa, vê a fachada da loja, ela vê o Instagram da loja. Pô, é uma loja que condiz com a nossa marca, tá legal. Fiz o meu papel aqui de pré-vendas, aqui no Inside Sales, fiz. Aí ela pega e passa para o representante. Até aí tudo bem, muita gente já faz isso. Só que qual é o diferencial dessa marca? No dia seguinte, logo pela manhã, ela pega e liga para o representante. E aí, fulano, como é que foi lá? Conseguiu falar com eles? Ah, ainda não consegui. Tá, tu consegue hoje? Porque eu sei que você tá aí pertinho da cidade, eu sei que tá na tua rota, tu consegue hoje dar um pulo lá, ou pelo menos ligar para eles? Ah, consigo sim. De tarde, liga de novo. E aí, fulano, como é que tá? Como é que foi? Cara, esse trabalho, gerar um lead, ela fazer essa inteligência comercial interna e fazer um follow-up, acompanhar o papel do representante, é fantástico. Eles, assim, a nossa média de cliente hoje tem uma taxa de vendas a cada 100 leads que são enviados para o representante, em média 10 vendas acontecem. Tá? A média hoje, nossa, acho que é 11, alguma coisa. Essa empresa está com 25%. A gente apresentou hoje seu relatório. De conversão? De conversão. 25% de conversão dos leads. Surpreende, né? Eu sei que vocês têm uma taxa muito boa. Mas porque a gente faz esse trabalho também. Cara, esse o trabalho é A necessário. gente faz esse trabalho. É muito necessário. E sabe uma coisa? Tem muito representante que não gosta dessa cobrança. Só que esse cara, ele tá perdendo um benefício absurdo. Ele tá ganhando como se fosse uma secretária, alguém ali ajudando a vida dele. Tá perdendo venda. O cara recebe o lead e ele não vai. Eu tenho alguns exemplos, assim, de que a gente recebe o lead, qualifica, loja excelente, representante é resistente para ir fazer a visita. Não, esse cara não vai comprar. Não. Julga o livro pela capa. E vai lá e faz. E vai lá e vende. Pois é. Vira um dos maiores clientes da carteira. Isso acontece, né? acontece Mas bastante. É a resistência. Eu acho que é muito pela cultura. Eu acho que o Inside Sale, ele é recente na nossa indústria, né? Talvez a empresa que você tá já trabalha há mais tempo. Sim, Acho que é uma das talvez que tá há mais os pioneiros. tempo aí. Foram os pioneiros. Mas no restante da indústria é recente. Eu acho que ele começou meio atrapalhado. Talvez ainda mais no ramo têxtil, porque tem essa questão de pegar na mão a peça. Isso. Outros mercados sempre tiveram alguém ligando. Nunca foi um problema. Já estava acostumado ali, passou o período, caiu, tipo, teu ativo caiu como inativo, ou alguém interno vai ligar. Eu já passei outras indústrias era assim, lá antes de 2018, né? Mas aí o têxtil talvez demorou um pouco, porque tem essa pegada do cara tá na rua, de estar lá pegar na mão, então pode ser muito isso, que talvez demorou e começou meio atravessado. Então, e daí esse começo, talvez meio atrapalhado, fez o conceito ter ficado de opa, o Inside Sale é meu concorrente. É perigoso, não quero, vai tirar minha carteira, vou ficar sem comissão. Mas é tudo uma questão de estratégia. Quando implementei lá na Restock o Inside Sale, gostei de ouvir do Receita Previsível, porque ele veio do livro. Justo. O Predictable já te Revenue. contei? Ou não? Não. Então, um diretor lá na época, a gente tava com problema lá de muitos clientes ficando inativos. Com a carteira de inativos, a empresa saiu aqui de Blumenau, foi vendida para outro grupo que estava lá em São Paulo. O centro de distribuição saiu de Blumenau, foi lá para Goiás. Então, assim, muitos problemas aconteceram. E os clientes que eram muito fiéis, que nunca deixavam de comprar uma coleção, começaram a deixar de ser clientes. Então, a carteira de clientes inativos foi crescendo de uma forma assustadora. E a gente tentou muitas ações diferentes e
Hoje eu sei que não tem bala de prata, assim, não tem uma ação que vai resolver o meu problema, não tem. A gente tem que fazer muitas ações e cada uma delas vai contribuir um pouquinho com a resolução do problema, né? Boa. E uma das ações foi, então, o Inside Sale. Mas eu achei muito legal a forma, né? Aí, aprendendo com os líderes que passaram pela minha vida, esse foi um aprendizado muito legal. Ele tinha, então, a questão de muitos clientes inativos, a gente já tinha feito várias ações, mas ainda assim eram muitos que estavam ficando. E aí, ele já tinha passado por outra indústria, de um segmento um pouquinho diferente, que tinha o Inside Sale, mas sabia que no nosso negócio, numa indústria de moda, de um posicionamento um pouquinho maior, não tinha ninguém fazendo isso ainda. Ele sabia que ia ser meio conturbada a implementação do canal. Então, o que ele fez, de forma muito inteligente, ele sugeriu a leitura do livro. Pra quem? Pra ti ou mim? pra mais Pra pessoas? mim e para os outros colegas gerentes. Pra Legal. abrir a nossa mente. E batata, né? Quando eu li, eu pensei, gente, Genial. é isso. Aí, assim, ele deixou eu levar a proposta de introdução Nossa, do canal. que Olha gênio. que legal, gente. Eu aprendi Como muito fazer com amigos e ele. influenciar pessoas. Ele aprendeu isso nesse livro. Dave Carnegie. Dave Carnegie, aham. Não, sensacional. Ele foi um gestor que realmente me ensinou muito. Aprendi muito com todos os que eu tive a oportunidade, mas esse aprendizado foi sensacional, porque ele Sim. fez eu ler o livro, para eu levar a ideia e a Muito gente bom. implementar o Inside Sale lá dentro da empresa. Mas, desde o início o conceito já nasceu de que não pode ser um concorrente do representante. O representante é a nossa fortaleza. A gente só vendia através de representantes. Como é que a gente vai colocar aqui um concorrente no meio? Não tem condições. Justo. Então, toda a nossa estratégia foi pensada em introduzir o canal com esse cuidado. E aí, vindo para Usimodo, o meu conceito foi o mesmo. Eu montei um time lançamos uma marca, colocamos uma marca no mercado. Montei o time de representantes comerciais. Eles confiaram numa história que eu estava contando, porque assim, que marca é essa? Começar uma marca do zero, de uma indústria que nunca teve marca. Então, assim, Legal. montar o time, né, foi um grande desafio, mas eu comecei com 35 representantes. E aí, os clientes compraram a primeira coleção, segunda, alguns já não compraram. Na primeira coleção, esse time que eu montei abriu 420 clientes novos numa primeira coleção. Primeira coleção. É um resultado assim que nem eu acreditei. Foi sensacional. Na segunda coleção, vários não compraram. Na terceira coleção, e a gente ainda aprendendo o mix de produto ideal, e ajustando isso, e mudando isso. Então, alguns clientes foram ficando para trás. E toda a coleção abrindo mais. Mas a fidelização do cliente lojista multimarca para uma marca nova que está entrando é um grande desafio. Ainda é o meu maior desafio, Claro. é fidelizar esses clientes. Quantos anos já nessa pegada São ali com 2 eles? anos e meio só. Ah, só. É novíssima a Justo. marca. E aí, quando então decidi em 2024, um ano depois da marca lançada, eu já comecei a estruturar o canal de Inside Sale. Claro que ainda dando os primeiros passos. Hoje eu sei que ele está estruturado com uma equipe de vendedoras, com uma supervisora fazendo um trabalho muito bom, assim, com um time, com resultados mensais extraordinários e crescendo cada mês mais. Hoje está estruturado, mas lá em 2024 a gente começou a ensaiar. Mas desde o início eu tinha muito claro a questão da não concorrência com o representante. Eu tinha 35 representantes que confiaram na história, estavam trazendo novos clientes. Como é que eu vou colocar um Inside Sale para começar a dividir? Substituir. Então não faz o menor Sim. sentido, né? Sim. Então toda a estratégia foi pensada para eles entenderem que é um canal complementar, é um canal que está ali para apoiar. Então, assim, o time que eu montei lá do Inside Sale, a nossa cultura é essa. A gente está aqui para ajudar, não para tirar nada de ninguém. Então, não tem essa competição. Muito bom. Claro que às vezes tem um incômodo, às vezes, poxa, mas... várias situações, assim, que às vezes cria uma situação... Um receio, né? Fica na defensiva. Tem atrito, né? Mas Porque tem que, abriu temos que isso saber ali. resolver, né? Não vai ser... Exatamente. Não vai ser tudo muito fácil, Não vai ser tudo um mar de perfeito. rosas. Não vai ser perfeito, E vai às ter que vezes a gente resolver. erra, né? Vai errar, o representante pode errar. Ou talvez a gente liberou uma cidade que não podia prospectar e eu vou lá, abro um cliente, esqueço de avisar o meu time interno, eles vão lá...
Todo mundo pode errar, só que tem que olhar e ver quem errou, assumir e consertar. Comunicação, né? Exato. Aconteceu isso. Um representante sensacional lá do Rio Grande do Sul, a gente foi lá e abriu uma outra lojista na mesma cidade que tinha, sei lá, 7 mil habitantes. A cliente ficou muito chateada e foi com tudo pra cima do representante. O representante veio com tudo pra cima de mim. A gente resolveu. A outra lá que a gente abriu, que o Inside Sale tinha aberto, devolveu a mercadoria. A gente resolve, né? Mas precisa. Eu falo que eu prefiro resolver um problema depois de vender do que não vender. Né? É bem isso aí. Mesma opinião. É um problema bom de se resolver. Mas eu acho que o cuidado que as indústrias têm que ter é isso, assim, não introduzir um canal para assustar, para ameaçar. Não é esse o conceito, não é. O negócio é a gente vender, fazer todo mundo vender mais, né? Então, assim, isso aí. O conceito é esse. Esse é o segredo, é todo mundo se unir e vender. E eu vejo que muito hoje na indústria, no têxtil, eu vejo muito assim, é o marketing que é uma bolha, o pessoal de estilo é outra bolha, várias bolhas assim, e tem vezes que esse pessoal parece que não se conversa, aí eu sou um gestor, tenho tantos debaixo do meu guarda-chuva, o pessoal acha que aquilo ali é que manda. Não, quem manda é o cliente no final, o que ele tá aceitando, o que tá girando, e eu vejo que a indústria têxtil talvez tenha alguns egos, que eu sempre falo, o ego cega demais, e tem alguns egos que olham assim, ó, não, vamos fazer isso aqui, vai dar certo. O que o mercado tá pedindo? O que o teu time tá falando? Tu fica surdo pro teu time, não olha? Então assim, ó, eu vejo que o têxtil é o mercado que eu mais vi grupos da mesma empresa sendo separados. O meu marketing é isso aqui, não sei o que, eu trabalhei em outras empresas que tem trade marketing, tem marketing, não sei o que. Aí tu vê, todo mundo tem a verba, faz ações, tipo assim, nós falamos aqui de ações de sellout. Acho importante, mas tem vezes que o lojista, ele não faz a melhor ação de sellout do que como tu pensou, como tu planejou. Então, tem vezes que esse dinheiro, se fosse gastado num pré-venda, ia ser muito melhor para a marca que tá começando, para a marca minha que tá mais sendo no mercado, porque tem vezes que o lojista, se tu der camiseta de vendedora, fazer uma ação que eu fiz no passado, que eu dei uma dica de delivery, de consignado, né? Sim. A gente lançou, enchi o saco do pessoal do marketing naquela época, uma coleção, 2, foi lançada a Bag Delivery, que foi o nome que foi dado, nas 2 semanas de showroom, esgotou o Brasil todo. Que é isso que o lojista quer. Então, não adianta tu fazer um brinde, um copo, um óculos aqui. Não, vamos ver o que o lojista quer. Ele quer mandar consignado, vai com a tua marca, vai dar lembrança. E tem vezes que o time de, sei lá, de marketing ou outro time, ele se perde com a verba. Vamos ter que fazer campanha. Não, vamos ver o que o mercado tá pedindo, vamos tentar acertar para todo mundo vender mais, que é isso que importa. Não tem o erro de não ir para campo, né? Porque quando você vai para campo, a gente que tá sempre em campo, né? A gente escuta a realidade dos fatos, e tem que ir para campo, não e não sortear alguns representantes que têm relacionamento, pegar e ir para lugares que tu não conhece, visitar lojista que não conhece, não só o grande, visitar o lojista pequeno que tá com a tua marca lá, compra. Então, você compra a marca há 20 anos e é pequeno e respeita a marca, gosta da marca, e visita esse cara. E tem muito, como eu te falo, o ego cega muito nesse modelo, porque vai lá, aí visita sempre os mesmos, sempre os grandes players, aí é tudo lindo, né? Eu sou da seguinte opinião. Às vezes, muitos empresários do têxtil, eles focam em fazer curso, de fazer imersões, de viajar para fora, mas às vezes uma simples visita num próprio lojista da própria cidade dele ou da cidade vizinha vai trazer muito mais insights do que um curso lá de fora. Então, é a questão da gente valorizar as informações que é trazidas para nós. Vou dar mais um exemplo. Daqui 2 semanas a gente vai ter uma convenção nacional. Vamos ter 35 a 40 representantes lá conosco. Vamos ouvir esses caras? Vamos escutar o que eles estão trazendo de informação de lojista? Ou a gente vai lá, vamos fazer curso, vamos para fora e não ouvir o que está diante dos nossos olhos? Então, a gente tem esse cuidado com as informações. Informações nunca é demais, mas aí eu volto a frisar. É como que a gente age perante elas. É como recebe e como vai fazer internamente. Pegando isso, né? o teu caso aqui, tu teve que insistir para executar a tua ideia. Para executar. Se caso você não insistisse, era uma ideia que teria morrido no meio do caminho. Boa ideia. Como várias morrem de representantes. Eu vejo que talvez, né, a gente é considerado como chato representante, que fica lá e insiste em algumas coisas. Alguns trazem muita particularidade de cliente, que eu não gosto. Eu não gosto disso. Aí que cai na vala comum. Aí que tu quer falar uma coisa justamente de um único problema. Não, vamos trazer isso para cá, vamos tangenciar esse problema, vamos ver se
nível Brasil, como tá isso, porque o Brasil é muito grande. Tu falou ali de trazer insights e, se tu for pro Nordeste, se for pro... É muito grande. E é um estilo de compra completamente diferente o Brasil. O Brasil é muito grande, então tem coisas que vai funcionar muito bem aqui no Sul. Vamos lançar um brinde de pantufa lá pro Nordeste. Então é uma coisa assim, então nós temos que saber conhecer o nosso cliente, que o Brasil é muito grande e falar realmente o que faz sentido, porque trazer particularidades não adianta. Não adianta e não achar mesmo. que a indústria vai ouvir tudo e executar tudo, porque é inviável também, e eu né? Tem gosto que saber filtrar. Eu acho que também falta muito também aquela questão assim, acho que nós estamos numa época muito politicamente correto, mas tem que chegar e falar, não, isso a gente vai fazer, isso aqui não dá para fazer por causa disso, isso aqui talvez faremos. Eu acho que também é a clareza da informação pro representante, para todo o time, é muito bom isso, porque tu olha ali e fala, isso vai ser feito. Não, isso aqui não tem como fazer, porque isso aqui é caro, a peça... Então, eu acho que é isso a coisa mais... Nós estávamos conversando com o time de estilo nosso lá, tava falando umas peças, se nós colocasse desse tipo aqui, assim, não ia se enquadrar para essa marca. Nós ia ter que jogar lá para outra marca mais cara, porque por causa de custo de produto. Então, isso é muito importante, né? Por que não botasse isso nessa calça? Porque não dá. Ia estar em outra marca por causa de sellout, valor de sellout dessa peça. Expectativas, Isso. né? Isso é muito importante. Eu acho que a transparência tem que ter muito nessa linha de nossa, né? Eu com vocês, o representante, com o time comercial, com a diretoria e com o que a empresa espera do time em campo, né? Legal. Gente, pra gente ir encaminhando um pouquinho já pro final aqui, nós lá na Mais Lojistas a gente faz implementação de inside sales, de times de inside sales, de campanhas, de estruturação de expansão de carteira. Em praticamente todos os nossos clientes, a gente tem que fazer uma live com os representantes para explicar para o representante o que vai começar a acontecer na marca. Imagina só o representante tá lá no campo, na lida, daqui a pouco ele puxa o smartphone e vê um anúncio da marca que ele tá atuando. Olá, lojista, nossa coleção nova está no campo, clique aqui, fale conosco para você ter acesso a ela. E o cara tá ali na frente da loja. Então, assim, não pode chegar a informação de paraquedas para o representante. É como a Dalila comentou. Cara, precisa ter comunicação. Mostra que o Inside Sales veio para ajudar. Mostra que, cara, a gente está aqui para complementar algo, que não é para substituir cliente, que a região é tua, vai continuar sendo tua. Tu não vai receber menos comissão por isso, não vai receber mais comissão por isso, tu não vai perder cliente e esse tipo de coisa. Só que tem que ter um contato e volta lá naquilo que o Gabi falou, que eu achei excelente, vou usar muito, que é assim, o cliente é daquele que cuida dele. Assim como tem representantes que muitas vezes abandonam o cliente, eu vejo muitas marcas abandonando os clientes e é o representante que tem que fazer esse papel daí. E o representante faz. Quando a marca está abandonando o cliente, e o representante tem toda a razão de falar, cara, esse cliente aqui é meu, se eu tô saindo dessa marca, eu vou levar ele embora, porque a marca nunca fez nenhum movimento para ajudar o representante a cuidar, a cultivar ele, né? Não, e isso é muito importante que tu falou ali, porque é realmente isso aí. Porque se tu não cuida, o cliente não é teu. É a pura verdade, como eu te falei, o cliente tá no mercado, tá ali de porta aberta. Se tu atende esse cliente, o mínimo que tu tem que fazer como representante é olhar e cuidar das questões dele. O pedido se faturou, tem que ter esse feedback com ele também. Quando ele te cobra alguma coisa, tem que responder. Tem vezes que acontece de ter uma demora na resposta, porque nós estamos em campo, eu tô atendendo de manhã, atendo de tarde, demora para responder, tem vezes que acontece isso. Mas assim, essa questão que eu falei, ter um portal claro pro cliente ajudaria muito. Hoje tem vários tipos de portais, hoje o cliente tem portal de 10, 20, 30 marcas, e essas questões, se nós não cuidar desse cliente, ele vai ficar à mercê. Ou ele vai parar de comprar comigo, ou ele vai parar de comprar com a marca. E muitas vezes, se eu ver que a marca que eu estou, que não está atendendo as minhas expectativas, o próprio representante pula fora. O representante pega e fala, não vou mais te representar, porque por causa disso, muita devolução, muito problema. O representante também tem essa opção de falar, tô fora. E vou continuar com uma outra marca, vou ter outra marca. Isso acontece muito no mercado. Legal. Um simples cuidado com o cliente, o que pode ocasionar? Até a saída do representante, um desgosto que o representante vai tomar. E essa questão desse zelo do cliente, ele é muito mais importante, eu vejo, na era atual. Por quê? Hoje, se um cliente ele se frustra, cara, quantas marcas estão bombardeando esse cliente? No Instagram, no WhatsApp,
Então a gente tem que dar um zelo. Fiel, né? Exatamente. E tá mais lojista aí só fazendo patrocinado dos. Aí eu tenho que cuidar bem do meu 15 cliente, né? posts no Instagram no dia. Muita marca Não, diferente. E é muito engraçado, né? Nós conversamos quando? Ano passado, foi Ano que passado, junho, junho. por aí. Nós conversamos ali e a gente teve um telefone que eu tava. Acho que você viu uma campanha nossa, Uma tu entrou em campanha. contato. Eu entrei em contato, daí caiu direto pra ti. Liguei na tua turma ali, daí tu atendeu. Isso. A gente conversou acho por 40 minutos. Eu tava Isso. no carro, porque o sistema que ele fez pra prospectar esse lojista é essencial, porque é uma coisa que nós conversamos, que eu sempre tinha pensado ali. Aquela landing page ali, traz informação, filtra. Sim. E aí ali vai te pegar e vai também contar uma história da coleção, não é só um patrocinado que todo mundo faz um estático lá Sim. e quer te vender alguma coisa. Não, ali conta um vídeo bem estruturado, tem um contexto e aquilo que ele traz ali, de trazer tudo aquilo que a indústria faz, que eu vejo assim, a indústria faz muita coisa. E muita coisa hoje a indústria não aprimora para o mercado. Vamos falar de que forma? Hoje tu quer vender no digital. Tu só vai lá e coloca no teu digital. Mas aí eu canso de ver indústria gigantesca que fatura mais de 100 milhões no ano, não consegue faturar 10 milhões no digital no ano. Por quê? Porque não é o mesmo formato de venda. Tem que saber o que esse público quer, o que esse público está pedindo. E informação. Tem muitas coisas que a indústria tem muita informação no catálogo, foto, e não bota isso para fora. Vai lá, faz a mesma coisa. Eu tenho que fazer catálogo, eu tenho que fazer campanha de vendas. Não, talvez tu precise reestruturar alguma coisa e olhar o que o teu time está precisando de vendas, o que o teu cliente está precisando, porque talvez esse catálogo precisa imprimir tantos, talvez não precisa fazer alguma coisa, e aí o dinheiro tá ali, tá gastando ali, encarece produto, então aquela questão que a gente fala lá, que o pessoal faz um material gigantesco para depois não utilizar isso ali, cada coleção morre. Dá uma pena. Uma pena. Dá uma pena. Gente, eu quero fazer um exercício aqui com vocês pra gente ir encerrando, que é bem assim, peguem o smartphone de vocês, por favor, vão no WhatsApp, vocês todos têm o meu contato, eu quero que vocês mandem pra mim, sem falar aqui, né? Mas mandem digitando. Elenquem, assim, por ordem de mais importante na opinião de vocês. 1, 2 e 3. O closer, né? Que é o vendedor. Pode botar ali vendedor. O prospector, ali, quem prospecta, né? O que é o hunter. E quem cultiva, que é o farmer. Na opinião de vocês, qual é a ordem do mais importante para o menos importante? Só mande essas 3 palavras. 1, 2 e 3 é o closer, o hunter e o farmer. Ou prospectador, vendedor e o cultivador. Elenquem aí de 1 a 3. Eu não gosto de pedir para falar, porque se um falar, todo mundo vai ir na onda. Prospectador, vendedor e o cultivador. Que eu vou ver aqui e aí eu vou pedir para cada um explicar. Olha só, essa aqui é fiel do Inside Sales, a defensora do Inside Sales. Beleza, já recebi da Dalila. Cadê? Calma, tem que entrar aqui do modo avião. Boa, verdade. Verdade, tem um. Agora vai demorar um pouquinho para ir. Tranquilo. Quem que é... Todos são importantes, todos os papéis, óbvio, né? Todos os papéis são bem importantes. Mas, já vi algumas mudanças aqui. Deixa eu ver se tem algum igual. O Gabi e a Dalila tiveram a mesma visão. E o Delay tem a visão diferente. Para vocês verem como são as opiniões, né? Quem tá lá na ponta e quem tá aqui. Vamos por ordem de quem enviou. Não, vamos por ordem do diferente. Tem isso, bom ponto. É verdade, se você começar contigo já vão saber que é a mesa do Gabi. O Delay colocou que o mais importante é o prospectador. Em segundo lugar, o cultivador. E em terceiro lugar, o vendedor, o fechador. Sim. Cara, bem interessante isso aqui, porque o representante geralmente é o vendedor. Tu tá colocando em último lugar. Eu achei que tu colocaria em primeiro, conta. Não, porque assim, a questão... O cultivador é que assim, pra eu fazer uma venda, fazer o fechamento, eu tenho que cultivar esse cliente. Porque eu na rua, eu prospectei muito cliente que eu passei 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fui lá fechar com ele. E demorou para fechar.
Então eu Ah, o cultivei cara esse que cliente. prospecta. Eu prospectei esse cliente. Tá. Eu passei uma vez, 2 vezes, mando WhatsApp, lembro da marca. Eu sou muito dessa questão de cultivar. Quando eu tô lá para fechar com ele lá a minha venda, ele já optou me dar uma oportunidade. Eu vou ter que estar como? Com a minha bolsa certinha, contando história, organizado, saber o que ele precisa, analisar a loja dele, saber onde eu posso entrar. Talvez eu tenha que quebrar o meu jeito de trabalhar, por exemplo, a minha mala 1, 2, 3. Talvez aqui eu vou ter que começar pelo contrário, porque ele compra mais um estilo de roupa e eu tenho que mostrar aquilo ali e dar a minha melhor oportunidade. Então eu sou muito eu cultivo. Tá? Eu sempre vai ter eu vou estar prospectando. Eu vou sempre cultivar, porque a venda, ela vai estar, eu vou finalizar ela. Porque eu sempre vou ser vendedor. Mas se eu não cultivar, eu não consigo nada. Porque se eu sou vendedor, eu só vou ficar tendo minha carteira. Tá. E Mas, eu nunca peguei uma marca com a carteira formada. Eu sempre tive que fazer reconstruções. E passei momentos difíceis. Então, eu ia lá, mesmo com marcas boas no mercado, naquele momento lá não estava bom. Eu tive que passar 2, 3, 1 ano, 2 anos. Se eu não fosse o cultivador daquele cliente, chegar aqui, trazer uma cuca, que a gente faz muito, a gente conversa com o cliente. Por isso eu defendo muito a questão do relacionamento. E eu sou muito isso aí. Porque a venda, se eu chegar e só ser o vendedor, eu posso talvez vender só uma coleção. Tá. Tá, eu acho que a gente tá vendo, então, as visões de vocês são iguais. Porque tu considerou o cultivador o cara antes da venda. O cultivador que eu tinha colocado aqui seria o cara que, tu tem a tua carteira, já vendeu para ela, e tu cultiva, tu mantém aquela carteira florescendo. Mas não tem problema, porque tu teve uma visão muito similar à dos dois aqui. O sentimento é o mesmo. É o mesmo E essa sentimento. carteira, para ter uma noção. Tá todo mundo bem alinhado. Eu fiquei um tempo numa empresa por 7 anos, saí, fui para Paraná e voltei agora, tô na Rovitex. Hoje tem clientes que eram da minha antiga empresa que compram comigo pelo relacionamento comigo. E foram no meu show falando, nós vamos aí, vamos comprar. A gente não podia comprar, e eu vejo muito isso. Eu nunca deixei esse cliente na mão, e nunca vou deixar, mas eu sempre fui cultivador. Porque para mim é muito, essa relação é muito importante. O pessoal fala, tem muita empresa que tem medo, vão tirar nosso cargo aqui de ser representante. Faz o teu trabalho e vende. Porque se tirar aqui, tu vai vender alguma outra coisa, algum mercado vai precisar de você, porque essa questão de pensar que né? E vai virar o botão e vai ser tudo isso de saios, não vai ser. Um precisa do outro. Então, assim, por isso eu sempre preservei relacionamento. Na minha vida inteira foi relacionamento. Teve clientes que eu abri de relações antigas, do ramo do metal mecânico, ramo de galpão, que eu já trabalhei, porque eu sempre mantive relações. E isso eu acho que isso é muito importante na venda. Bom, muito legal ver. Realmente, o representante que tem essa visão de que o relacionamento vem antes da venda é um cara que se dá bem. Excelente, tá? O Gabi e a Dalila botaram aqui que, em primeiro lugar, a pessoa que prospecta, em segundo lugar, aquele que vende, e em terceiro lugar, aquele que cultiva aquela carteira que foi vendida. Por que vocês são dessas opiniões e abrem aí o jogo para nós? Bom, na minha cabeça eu vejo muito claro um cenário. Tá. A pessoa ela vai estar prospectando, ela vai estar fornecendo ferramenta para o representante. Esse trabalho de rota ele tem que estar muito próximo. Então, eu vou prospectar, eu vou direcionar um lead. O cara vai lá, o representante vai lá e vende. Eu já efetivei. E depois vem o trabalho de cultivar para eu manter esse cliente na carteira. Então, para mim, na minha cabeça, funciona muito o ciclo de prospectei, já efetivei e eu vou cultivar para me manter na minha carteira. Lógica do funil, no Para caso, mim, né? isso é uma sequência lógica do funil. Tá. Para mim é exatamente isso. Prospecta primeiro, Efetiva a venda. depois faz a venda e Mas sabe mantenha talvez por depois. que essa visão? Porque vocês vão ter que cultivar esse cliente com a indústria. Talvez eu Sim. cultivei ele para vender. Porque a gente Porque tem diferentes porque tu mandou para mim, talvez eu não vou vender quando você mandar o lead para mim. Talvez vai demorar 2, 3 coleções. E se eu for lá e só querer vender naquele momento e não conseguir vender e me frustrar, que não pode ter vendedor frustrado também, mas se eu for querer vender naquele momento e não conseguir vender e não passar na volta e não passar na outra coleção, esse lead não serviu de Você nada. está cultivando o lead. Talvez o nosso conceito tenha sido de cultivar o cliente que já conquistou. Mas É isso. Você tá pensando em cultivar mas o assim, prospecto. quando tu conquistou ele, você tem que cultivar.
eu também vou ter que continuar, mas antes, talvez, tem vezes que na primeira vez não vai surgir a venda. E eu vou ter que cultivar para sair o papel do vendedor. Ficar gerando esse encantamento. E passar no... Eu tô na rota aqui, passo lá, deixo um catálogo, converso, levo uma cuca, converso com ela, vejo o que ela tá comprando, falo, ó, eu tenho essa peça aqui, nesse valor aqui, olha a arara, porque eu gosto muito também de analisar. Chegar na loja, analisar que marca tá trabalhando, olhar, tentar saber como é na marca, para saber o que a minha concorrente tá passando de preço, que eu consigo saber, opa, ela tá marcando tanto de markup, eu consigo pegar e chegar com o meu preço a tanto. Então eu tenho como brigar aqui. É que no conceito do funil, ele não é teu cliente ainda. Sim, não, entendi. Então ele ainda tá na prospecção, ele não virou cliente. Mas você eu só achei vai cultivar depois que ele virar Sim. teu cliente, ou seja, depois que você vender. Mas eu achei interessante essa tua visão de Eli, porque eu acho que realmente, né, é meio que o modus operandi, um sistema de autoproteção do representante, ele ter um lead, né, bem relacionado na carteira dele, mesmo que não é cliente ainda, fazer esse cultivo do lead. Tu tá olhando realmente para cultivar o lead antes mesmo de vender para ele. A indústria, que é o caso aqui do Gavi e da Dalila, tem uma visão óbvia ali de, cara, não, vendeu, agora a gente vai cultivar. Só agora a gente vai cultivar. E antes da venda é só cadência de prospecção. Cadência, E tá certo, né? pra você tá certo, porque Isso são visões quando entra diferentes. naquilo que nós falamos no início ali, a indústria tem que cativar esse cliente, né? Quando entrou ali, vendeu, fazer um pós-venda, saber. Eu concordo. E Né? sabe o que tem também? Tem a questão do volume. A gente tem que ter a mentalidade, nós como indústria e vocês como representantes, de muitas prospecções, muitas. O representante, me parece que ele tem o conceito de poucas e boas. Tá, Nós estamos longe, a gente não sabe o que vai ser bom daquele monte que a gente está conversando. tá. Então, mas o representante tem que pensar assim também, porque muitas vezes ele fala assim, nossa, fiz muitas prospecções essa semana, tenho aqui 10 clientes. 10 não é nada numa semana de um inside sale, tem que ser 100. Então, o representante tem que ter essa mentalidade de volume, porque a gente sabe que a conversão é pequena. Sim. A conversão é pequena para o representante, a conversão é pequena para a venda Pra interna indústria também, igual. É muito pequena a conversão. Então, quando você escala a prospecção, você escala resultado. Então, o conceito do receita previsível é muito isso também, né? Tipo assim, ter mais... Primeiro ter estruturado o papel de cada um, para cada um fazer aquilo que sabe fazer de melhor, né? Justo. E aí, a gente pode trazer isso para a realidade do representante também. O representante, geralmente, ele é muito bom. Claro que tem os hunters lá em campo também, né? Sim. Que a gente tem inclusive, maravilhoso, um dos nossos representantes que a gente divide. Exatamente. Opa. O O Sensacional. cara tá bem, hein? O cara tá bem. Esse tem o nosso coração. Porque ele prospecta. Ele abre muito cliente. Na primeira coleção com a marca, ele abriu 60 clientes. Eu nunca vi isso na minha vida. Não, tinha visto no Mato Grosso que o meu representante do Mato Grosso, na primeira, abriu 60 também. Então, Caidoc 85. olha só. Gente, é inacreditável. Mas ele tinha uma carteira, não necessariamente ele prospectou aquilo, né? Mas Não, ele não para. Mas, ele não para, mas isso aí é relacionamento, né? Porque Relacionamento- é um cara que tá tempo tal. Quanto Mas tempo é ele tá na volume rua? também. Quanto tempo Ele tá uns 15, 20 Tá, anos. me diz uma coisa, esse cara aí, ele trabalha totalmente sozinho ou ele tem uma assistente, um estagiário, Não alguma coisa? tem assistente estagiário. Não, então não esse tem. cara é Não, um ele é maluco. fora, Você ele é é um maluco. maluco. Não, ele é bom, ele é bom. Porque ele toma café com Ele é Coca-Cola. Vai dormir. Ele é maluco. Vai cuidar da sua vida, cara. Não, mas ele é ele não é. Ele tem uma família maravilhosa, ele é um cara espiritualizado, legal. ele é uma pessoa fora da curva. Que massa. Que bacana, isso é muito bom. Tá. Mas eu acho que é isso, assim, ter essa mentalidade de volume. Que às vezes é difícil para o representante que tem outras malas, que tem pouco tempo, que não tem uma pessoa lá cuidando das coisas dentro do escritório, né, uma assistente. Mas para mim, assim, um representante perfeito seria ou será aquele representante que traz o inside sale para dentro do escritório de representação dele. Nossa, que veio, tá? Aí, pronto. Ó, eu quero encerrar aqui com essa pergunta. Eu vou fazer as mesmas perguntas para vocês três, tá? Vamos começar com a Dalila, já respondeu a primeira. Dalila, na tua opinião, qual que é o representante perfeito? Então, é esse cara que ele faz esse papel de inside sales e pré-vendas, vendas para dentro do escritório dele, é isso? Explica. Exatamente. Ele trazer para dentro do negócio dele o inside sale que hoje está lá na indústria. Quem disse que não pode? É só estruturar. Muito bom.
precisa de recurso, precisa de tempo, de recurso financeiro e tudo mais, mas é muito mais fácil do que todo mundo imagina. Muito mais fácil do que todo mundo imagina. Legal. Então, o representante que tiver essa visão, pra mim, é o profissional perfeito. Porque, assim, ele tem todas as habilidades lá, tem um relacionamento, tem a carteira de clientes, ele fecha muitos pedidos, e ele tem alguém lá dentro do escritório dele fazendo o que as indústrias hoje estão fazendo pra ele. Cara, ó, eu tenho um exemplo perfeito. E isso vai ser dele, né? Isso Vai ser dele. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é estrutura. Tem que ter uma estrutura pra colocar. Não é rodar. qualquer um que consegue ter. Eu conheci um cara fantástico. Ele é um amor de pessoa. O cara é nota 10. Eu vou falar o nome dele. Ele se chama John Leno, tá? Igual o Beatle. E ele é lá de Curitiba. O cara é o representante hoje da Ilian. O cara tem um showroom lá. Ele investiu, cara, uns 300 mil reais naquele showroom, coisa mais linda, tá? Ele nos contratou. A gente faz prospecção digital para ele. Ele tem uma secretária que faz a pré-venda. E o cara vende para um cacete. Ele vende muito bem. muito. Conheço ele lá. sei Ele quem é. vende muito. E o cara dorme tranquilo, dorme em paz, anda com um carão. O cara é o representante de sucesso. É esse cara que tu falou. Exatamente esse cara que tu falou. Já tá? tem uns aí, então. Já tem gente enxergando isso. O Delay é um que tá enxergando isso, porque o Delay já buscou a gente faz um ano. A gente tá iniciando algumas campanhas pro Delay também. Então, cara, tem representante que já abriu o olho pra isso, tá? Mas eu não vou me perder aqui. Dalila, a última pra ti. E o melhor gerente comercial de região. Qual que, na tua opinião, é a melhor pessoa que faz esse papel aí? Vai ter outra pergunta perguntando do nacional, porque agora você falou regional. Não. Ficou estranho. O gestor, gestor comercial, justo. Para mim, o melhor gestor comercial é aquele que consegue estruturar os processos para escalar a venda. A maioria dos gestores tem foco em venda, mas sem estruturação e estratégia nos processos, a venda é só um acaso. Ah, tá. Tu disse que assim, tem muita gente pensando só em trazer o peixe grande, mas não sabe como sempre conseguir aquele peixe grande. Muitas vezes é o perfil do gestor vendedor. Eu vejo muito isso aí, Dalila. Muito bom. Aquela coisa de ficar apagando incêndio e só vender, sem ter uma rota. Vender não é o dom, é processo. E fazer os processos corretos. Porque tu tem uma vez uma indústria grande, tá faltando tanto pra meta. Beleza, pode ter alguns problemas, mas o que a gente fez até aqui? E aí tem muitas vezes que as indústrias agora, vamos fazer essa ação, mas vamos estruturar os processos de venda. Acho que essa é a melhor coisa que tem para fazer para gestão. Processo de venda estruturado, porque aí, quando eu sei como vai ser, não fico esperando um final de coleção para ter uma arrancada. A coisa tem que estar bem estruturada. Tem a previsibilidade. Muito bom, ó. E daí, já fazendo para você, Delay, tu já estava respondendo agora, pode continuar. Sim. Qual que é o melhor gestor comercial para um representante hoje? Eu vejo uma coisa que eu gosto muito. Vamos falar de gestor em geral, pode ser? Sim. É alguém que olha a marca de trás, aqui, e pontua tudo. Com o time de estilo, com marketing e com o time de comercial. Tipo a Dalila, que é diretora, ela olha de trás a marca com uma visão ampla para saber certinho as ações. Esse pessoal tá debaixo desse guarda-chuva e fala, olha, o time de estilo tá organizado, o marketing vai ser essa ação e o time de vendas tá organizado para cobrar nós. A pessoa que conecta esses times. Isso, todo mundo interligado para olhar, para todo mundo ir para uma convenção, pra gente chegar aqui e falar de quê? De produto, o que girou, o que tá vindo novo nessa coleção, para não vir ali dar um curso para encher linguiça que nós não vamos levar para nada. Falar de produto, vamos pensar em vender e tá todo mundo conectado, porque eu vejo indústrias aqui na nossa região que estão com uma pessoa atrás estruturando toda uma marca, que ali é mais vivido por marca, e tá tendo muito sucesso. Porque olha para o marketing para fazer campanhas assertivas para esse público, sendo ela infantil ou adulto. Olha para o estilo, opa, nós estamos errando aqui. Vamos chamar 10 EP nacional para cá, vamos fazer isso, ver o que nós estamos errando. Vamos conversar com 100 clientes. E eu vejo a indústria fazendo isso. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui atrás que olha para isso tudo e manda fazer. Né? Resolve, faz isso, faz aquilo. Isso eu acho que é importantíssimo para a marca, né? Muito bom. E um gerente, como eu prefiro, um gerente que ele olha para o representante e cobra processo, né? Aquilo que eu te passei lá, tu fez? Porque tem muita coisa tipo, ou que nem Mas vocês não falaram. é chato o cara ficar em cima?
É chato, mas eu tenho obrigações, não sou CLT, mas eu tenho obrigações. Se tu me passou 4 prospects pra eu ir atrás e eu não vou, como eu não vou? Cara, Eu tenho que ir, porque Muito bom. porque se eu for, eu vou vender. E se talvez não possa vender, eu vou ter que ir para minha palavra de antes. Eu vou cultivar, olhei, analisei, pô, essa loja aqui eu quero vender, porque ela tem essa marca, e eu entro ali. Vamos conversar com ela e vamos cultivar. E tem vezes que eu fiz isso durante 4, 5 anos, não consegui vender pro cliente, porque ele é amarrado com uma marca, amarrado com outra, e eu não consegui entrar, e tudo certo. E tem vezes que, numa saída de um representante, de um erro do pós-venda de tal marca, eu entrei, porque ela lembrou de mim. O Delay passou aqui, gente boa, tem uma marca boa, vamos dar uma chance pra ele. E aconteceu. Legal. Mas se eu não passasse lá, não ia dar em nada. Por acaso. legal, bem legal. E Gabi, eu também quero ver a tua opinião sobre os 2 cargos aqui. Na tua opinião, o que é um bom diretor comercial, o papel da Dalila? O que um bom diretor, uma boa diretora comercial faz para você no papel de gestor e para o restante do time? Tá. Aos meus olhos, o que seria o ideal, o que é o mais coerente? No caso, é uma pessoa atrás da marca, tentando conectar todos os pontos, que é o que o Delay vem complementando. É uma pessoa focada no objetivo da empresa, de realmente querer estruturar um estilo melhor, o que a gente está fazendo de marketing melhor, o que a produção está deixando a desejar com o comercial, o que a gente pode fazer de estratégia para melhorar as entregas para os clientes. É uma pessoa olhando em tudo, a nível nacional. Tá. Eu vou ter esse olhar, mas eu vou olhar focado na minha região. Hoje eu sou coordenador do Sul. Eu vou pensar em estratégias diferenciais para eu conseguir abraçar essa fatia de clientes. Mas a Dalila, por exemplo, ela tem que estar olhando ao todo, indiferente ao tudo. Olha aí. E o representante, o que o teu melhor representante lá faz? Eu sei que vocês compartilham esse cara, sim. né? Mas na tua visão, assim, pô, o melhor representante hoje para uma marca é o cara que faz X. O que é esse Toma X aí? Café com Coca-Cola. Café preto, sem açúcar. Café com Coca-Cola, café com Coca-Cola e pastel de vento, eu acho que exatamente. Eu preciso conhecer esse cara. Precisa. Mas Traz ele aí, pô. Traz ele aí, ó. Vou trazer você aí. Mas eu vejo que ele tem a frequência de contatos que talvez um inside sales teria. Por um exemplo, ele é um cara que ele tá... Como? Eu já vou te explicar, já vou chegar no X da questão. Tá. Ele tá atendendo uma lojista, tá tirando o pedido. A lojista, ela virou as costas para tomar um café e comer um pão de queijo, esse cara, ele tá mandando catálogo para outro cliente. Ele tá entrando no Instagram de outro cliente. Ele não para. Ele vai tomar café, ele tá mandando mensagem, ele tá fazendo lista de transmissão. Ele já me mostrou fotos, Dalila, eu acho que para você também, de vários cartãozinhos de loja, e chega à noite, ele começa a passar tudo a limpo, ele não para. Ele é um cara que respira a venda o dia todo. Por mais que ele é um representante e ele não é um CLT, é das 7 da manhã às 7 da noite ele está respirando venda. Eu acho que isso que é o case de sucesso dele. Tá? Quanto que um cara desse fatura numa coleção? Só pra EDOC? Hoje ele já passou a casa de 1 milhão. E pra moda? Tá chegando no 1 milhão. Lembrando E que ele tem quantas marcas? hoje ele tem três Então, marcas. vamos dizer que o cara tá tirando 1 milhão por marca. E outra, conosco na IDOC ele começou a 3 coleções. Ele vendeu mais de 1 milhão na primeira coleção, mais de 1 milhão na segunda e passou 1 milhão agora nesse outono e inverno que a gente está encerrando. Imagina ele Cara. com side sale atrás dele. Não. Exatamente. Não, Mas o segredo dele é o respirar a venda o dia todo. muito bom. Muito bom. Gente, cara, dava pra gente continuar falando muita coisa. Eu vou dar aqui a palavra para cada um fazer as suas considerações finais, tá? Se despedir. Deixem aí a rede social de vocês para vocês serem encontrados. E mandem o recado aí de vocês aí, deixe a mensagem final de cada um. Vamos começar aí pelo Dalila. Obrigada, né, pela oportunidade de participar. Foi realmente um bate-papo super bacana. Conhecer os dois pessoalmente, né, entender a visão do representante. Delay tem uma visão super atualizada, né, sobre os negócios e sobre inside sale, o que é super bacana. Nem todo mundo tem essa cabeça aberta. Justo, verdade. Gabriel também fez um trabalho super bacana lá na marca, né? Então foi um prazer trocar essas ideias com vocês. A proposta do Mais Lojistas, ela é muito pertinente para o momento que a gente vive. Então, com certeza, a sua empresa é uma empresa de
que tem muita prosperidade pela frente. Amém. E terá muito êxito, porque a indústria têxtil, ela precisa, assim como qualquer outro segmento, tá sempre se atualizando, se modernizando, né? Então, quando a gente encontra ferramentas adequadas e profissionais que abrem a mente das indústrias, facilita muito o caminho. Então, parabéns aí pelo seu negócio. Eu desejo muito sucesso. Amém. Estou nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, Dalila Pimentel. Então, me sigam e vamos conversar. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o meu trabalho, então gosto muito de falar. É o meu assunto favorito. Então, qualquer pessoa que tiver interesse e quiser conversar, estarei à disposição. Muito bom. Muito obrigado, Dalila. Uma honra ouvir isso, esse feedback. Que legal. Delay, dê as suas considerações finais, deixa teu arroba aí para... Vamos deixar. Primeiramente, agradecer a troca aqui. É muito importante isso aqui, conversar sobre vendas, conversar sobre o ramo têxtil. Eu acho que é o que precisa cada vez mais na indústria, conversar com o time de vendas para ter essa troca. Isso é muito importante. Também acho tua ferramenta sensacional, o jeito que tu faz ali, essa questão para captar lead, captar o lojista. E eu vejo que o lojista tá gostando dessa interação. Conversei com alguns, ele fala, gostei disso aqui, porque tem a coleção que tá vigente, eu consigo ver umas peças, já falo pro representante, ó, eu queria essa peça aqui. Essa peça aqui, isso é muito importante. Legal. E toda a tua inteligência com a tua equipe ali para captar o lead, deixar esse lead mais qualificado é muito importante. E quem quer me seguir, meu Instagram tá mudando agora, é Madar Hub, tá? Vou tá mudando meu Instagram, que é o meu da representação, que eu tô num showroom hoje fixo em Joinville, com as marcas que eu acho necessário, e faço mais showrooms itinerantes em Canoinhas e Rio do Sul hoje. E quem quer me seguir lá, quem quer comprar comigo também, tô à disposição. E só agradecer, porque o primeiro podcast de muitos, e quando tiver mais chance vão vir a participar, que foi muito legal. Então, parabéns. Certeza. Muito bom. Eu quero fazer um dia um episódio, colocar 3 representantes. Eu ia dizer isso agora. Só os representantes. Trazer esse brabo aí que vocês mencionaram. Trazer o John Lennon também. John Lennon. Só representante. Só os representantes. Aí tu vai ver o que vai sair daqui. E aí não pode falar. Não sei se ele vai ser tão... Né? Que se for pra contar a história, ferrou, né? Ferrou. Não, daí é 4 horas do estúdio aí. Aí o Natan mete a faca em mim. Não tem como. E, Gabi, deixa aí as suas considerações finais, o teu arroba do Instagram pra tu ganhar muitos seguidores. Show de bola. Dani, primeiramente agradecer pela oportunidade. Me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Apesar de eu estar começando a trajetória comercial, é um bebê engatinhando. Comecei na IDOC, passei por todo o processo e agora tá com esse pessoal de peso aqui, isso para mim é muito gratificante. Eu acredito que o jogo da vida é acerto e erros, mas eu tô tendo oportunidades de ouvir várias informações de pessoas que vivenciam isso na prática, então eu já posso ir mais no caminho do acerto. Isso para mim é o que é o mais bacana. E eu tô tirando essa oportunidade através de você, Dani. Então, cara, me sinto muito honrado. Legal. Sei que conhece vários gerentes regionais e tu escolheu bem eu e, cara, isso não vai ser esquecido, pode ter certeza. E do trabalho que você vem executando, do que eu venho acompanhando nesse 1 ano, é um trabalho que a gente teve uma conversa hoje, você sabe que está sendo positivo. É algo que a gente vai melhorar e caprichar cada vez mais para que converta mais, mas o Mais Logista está trazendo resultado, confie nesse projeto. O Dani é uma pessoa sensacional, toda a equipe dele muito atenciosa e é algo que vai crescer cada vez mais. É só o começo. Então, concluo assim. Dani, mais uma vez, obrigado. Meu Instagram, para quem quiser conhecer, ver os meus stories de viagem, para ver os perrengues que a gente passa, Gabriel Hugen. Tem alguns perrengues lá que vai ser bem grande, mas é o dia a dia, é o campo, é um Brasil de vários Brasis e a gente tem que estar adepto a tudo. Que legal. Galera, assim, olha, Gabi, obrigado pelas palavras. O Gabi, ele, lá na IDOC, ele já foi inside sales. Então, ele já esteve dos dois lados também. Ele participou de um projeto piloto, desbravou, né? Chegou quando tudo era mato. Isso faz quantos anos? Isso faz no início de fevereiro de 2021. Olha só, são 5 anos atrás. O Inside Sales. Olha que legal. Então, olha,
vocês todos estão aqui por um motivo, porque todos vocês três têm a mentalidade do futuro, a mentalidade diferenciada. Todos vocês acreditam na tecnologia. Você sabe que não dá para esperar a avalanche de mudanças chegar e derrubar a gente. Então, eu que estou honrado aqui, eu fiquei quieto aqui. O que eu aprendi hoje foi, olha, sério, é um semestre de faculdade, tá? O que vocês trazem, eu sei que foi muito pouco, uma parcela muito pequena, mas eu fiquei muito feliz em ouvir um bate-papo legal, aberto, com várias opiniões, de forma muito ampla. Muito obrigado mesmo, de coração. Saiu de casa, agora já tá tarde, vão chegar mais tarde ainda. Amanhã tem a lida aí pra gente pegar, né? Coleções novas chegando, primavera vindo aí. Então, muito obrigado por se deslocarem até aqui e fazerem isso dar certo. Foi um excelente primeiro episódio. Eu acho que vai ser bem engrandecedor para quem está aqui até o final. E eu quero deixar esse recado, né? Você que tá aqui, que veio aqui até o final, o que a Mais Lojistas faz? Nós fazemos tudo isso que foi apontado aqui como as boas práticas, a gente ajuda a indústria têxtil a implementar, que é uma prospecção em larga escala, com uma qualificação, um filtro legal. A gente treina as equipes a qualificar esse lead, a passar esse lead para o representante. A gente ajuda o representante a vender muito mais, fazendo o que ele é muito bom, sem ter que gastar tanta gasolina, gastar tanta energia, ficar tão longe da família. Imagina um representante que chega e é bem recebido numa loja e consegue tirar um bom primeiro pedido. É isso que a gente faz, é isso que a gente tenta levar para cada uma das nossas 30 e poucas marcas que a gente já está atuando. Grandes clientes, eu agradeço a confiança de todos eles. E eu também quero deixar então o @maislojistas, né? O que eu sempre falo, o que toda confecção quer, o que toda marca quer hoje é chegar em mais lojistas. A nossa empresa se chama Mais Lojistas e o @ do nosso Instagram é @maislojistas. Então, não tem como errar. Se a tua marca quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, quer entender tudo isso que a gente falou, tudo isso que a Dalila trouxe, essas pontuações, né? Esse feedback legal que o Gabi deu, eles são clientes nossos. Eu não ia falar isso, tá? Porque tu não tá aqui por causa disso, tu tá aqui por causa de outros motivos, por causa da tua mentalidade. Mas sim, a IDOC é cliente nossa, confiou em nós. Um abraço aí pro Irã e pro Ivan. E vem conhecer isso. Acessa aí o @mais lojistas, a gente vai fazer um diagnóstico, falar um pouquinho sobre o perfil da tua marca e a gente vai ver o que dá e o que não dá para fazer. Na pior das hipóteses, você vai ganhar uma bela consultoria gratuita e você pode sair aplicando já a partir de amanhã isso aí na tua marca. E se você quiser, vai contar com a nossa ajuda também pra gente fazer isso aí. E torçam para eu conseguir fechar com a empresa da Dalila. Que a Dalila eu conheci numa reunião comercial que o meu time de pré-vendas agendou e eu fiz o papel de closer. Não fechei a venda, mas ganhei uma grande amiga, uma pessoa que tem um conhecimento absurdo. Então, estou muito feliz com isso. Muito obrigado, gente, por chegar até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem para ver o episódio com esses 3 representantes, que vai acontecer. Um abraço.